Boa noite, gente. Deus abençoe a cada um nessa noite de sexta-feira, noite especial de conferência missionária com jovens. Em 1975, um casal de missionários norte-americanos entrava no interior da floresta amazônica à procura de um povo indígena nas fronteiras do Brasil com a Colômbia, povo até então desconhecido até pelos próprios brasileiros. Levou vários meses para chegar na primeira aldeia, próximo da primeira aldeia. Através de informantes, de tradutores, enviou notícias, contato, e pedindo autorização para visitar aquela aldeia, recebeu autorização, e aquele casal entrou, subiu por um rio sinuoso e estreito. Depois de quase um dia de viagem de canoa, chegou naquela pequena aldeia, e ali não tinha nenhum indígena os esperando. Ficaram ali meio desnorteados, sem saber o que estava acontecendo. Depois de horas apareceu um índiozinho franzino, meio tímido, com vergonha, falou com o intérprete dos missionários que os seus parentes estavam escondidos ali por perto, no meio da floresta, mas não queriam receber os brancos, porque eles estavam com medo. Tentaram convencer, mas não conseguiram. Voltaram então frustrados para um povoado, o povoado já no meio da floresta, onde eles estavam ali como uma base. E depois ficaram sabendo do que aconteceu. Alguém tinha dito para aqueles indígenas que os missionários americanos, os brancos, iriam lhes dar remédio, eles iriam engordar, e quando estivessem bem gordinhos, os missionários iriam devorá-los, comê-los. Índio não é bobo nada, não queria se tornar a refeição dos brancos, por isso não os receberam. Os missionários frustrados então ficaram sabendo que a cerca de um dia de distância, num rio, um outro rio abaixo, tinha outra aldeia daquele mesmo povo. Foram à procura daquela segunda aldeia. Depois de muito tempo e muita história, conseguiram chegar. Já tinham passado 8 meses. Chegaram finalmente, fizeram contato com aquele povo. Fizeram uma casinha de palha. Ficaram ali 4 meses. Coletaram as primeiras palavras daquela língua. Registraram as primeiras informações culturais. E completou um ano, então, que eles estavam na Amazônia. Saíram para se reabastecer e para renovar a autorização. Uma denúncia caluniosa e falsa contra eles impediu que a autorização fosse renovada. Eles tentaram durante muito tempo, vários meses, falaram com várias autoridades, não conseguiram. Então, eles chegaram à seguinte conclusão: que não conseguiam entrar em contato de novo com aquele povo, permanecer entre eles, porque eram americanos. Talvez, se fossem brasileiros, teriam conseguido. Então, eles saíram da Amazônia, foi para o Mato Grosso, trabalhar na sede da sua missão, e colocaram no coração orar para que Deus levantasse missionários brasileiros para trabalhar com aquele povo querido do seu coração. Isso já era 1976. Nesse mesmo ano, longe do Mato Grosso, no interior de Minas Gerais, numa fazenda, uma senhora chamada Dona Maria dava à luz o seu filho caçula de 11. E aquela mulher levou o seu filho para ser batizado na igreja católica, depois ser consagrado. O padre pediu que ela lesse um texto na Bíblia, não sabia ler, pegou a Bíblia e levou para casa. Aos 40 anos, tentando, se auto-alfabetizou para ler a Bíblia. E quando chegou no livro de Êxodo, ela leu a história, o texto então dos 10 mandamentos, e quando ouviu sobre as imagens e esculturas, se sentiu traída, rompeu com o catolicismo. A Bíblia era do altar da igreja, foi lá e devolveu, mas rompeu com o catolicismo, porém não tinha nenhuma igreja evangélica ali por perto. Não tinha um pastor, não tinha um missionário, não tinha ninguém. Passados alguns meses, chegou um jovem seminarista, fazendo viagem por ali, encontrou a Dona Maria. E assim, discipulou a Dona Maria, ela entendeu o evangelho de forma mais profunda, se entregando a Cristo sem reserva. Enquanto isso, lá no Mato Grosso, um casal de missionários norte-americanos orava para que Deus levantasse missionários brasileiros para trabalhar com aquele povo na floresta amazônica. O tempo passou e Dona Maria viu a história então de Ana, que consagrou Samuel, seu filho, para o ministério, achou aquela história bonita, pegou o seu filho caçula, agora com 3 anos e meio de idade, e consagrou para o ministério. Aquele menino cresceu ouvindo essa história, mas ele não sabia que no Mato Grosso um casal de missionários orava para que Deus levantasse missionários brasileiros para trabalhar com o povo indígena na Amazônia. Na adolescência, aquele menino, agora adolescente, se envolveu com a obra de Deus, se entregou
integralmente para a obra do Senhor, a sua juventude não foi diferente, foi para o seminário estudar teologia, pensava em ser pastor, mas não sabia que lá no Mato Grosso tinha um casal orando há anos para que Deus levantasse missionários brasileiros para trabalhar com o povo esquecido na floresta amazônica. Terminou o seminário, casou, pastoreou a igreja, teve o privilégio de participar de processo de plantio de igrejas. E depois de 30 anos, casado, se dirigiu para a Amazônia, 2006. E juntamente com a sua esposa, foi parar exatamente naquele povo pelo qual o casal de missionários lá no Mato Grosso orava desde 1976 até 2006. 30 anos de oração. E Deus enviou aquele casal finalmente para trabalhar com aquele povo. O nome dos missionários americanos é Daniel e Cherry Jory. O nome daquele povo é Yirupidé. E aquele menino jovem, filho da Dona Maria, é esse que lhes fala, sou eu. Essa é a minha história. Minha esposa e eu fomos para a Amazônia trabalhar com o povo Yirupidé, em resposta de Deus à oração de um casal de missionários que perseverou 30 anos orando para Deus levantar missionários brasileiros para trabalhar com os Yirupidé. Nós não sabíamos desse casal, esse casal não sabia da gente. Quando lá estávamos e enviamos a nossa primeira carta de notícia, um missionário americano, amigo em comum, suspeitou, fez a ponte, e nós então ficamos sabendo da história, nós já estávamos lá. Eles mandaram então fotos de 1976. Mandaram uma cartinha para aquela aldeia explicando por que lá em 1975, aliás, eles não conseguiram voltar para continuar o trabalho. Eles queriam traduzir a Bíblia para aquele povo. Tive o privilégio de conhecer o ancião, que na época era jovem, que recebera aquele casal e começou a ensinar a língua deles para os americanos. Tive o privilégio de pregar o evangelho para aquela aldeia, depois de 30 anos da primeira iniciativa missionária. Minha esposa e eu tivemos o privilégio de analisar aquela língua, grafar aquela língua, produzir material didático, treinar professores daquelas aldeias, abrir escolas, publicar materiais na língua deles, ver alunos saindo de totalmente analfabetos e letrados a se tornando, concluindo o ensino fundamental, alguns concluindo o ensino médio, pela graça de Deus. Mas o maior privilégio que nós tivemos, em 15 anos que ficamos com aquele povo, foi de lançar a semente do Evangelho naqueles corações que não conheciam Jesus. Um povo de uma cosmovisão tão distante da nossa que não tem sequer a ideia da existência de um Criador, não tem a ideia de Deus. Em sua cosmologia não existe nenhum ser bom, benévolo, nenhum Deus, nenhum Espírito, nenhum que seja bom, que ajude os humanos. Apesar de o universo ser infestado de seres espirituais, todos malévolos, que atacam e causam doença e morte. E assim eles vivem numa relação de estado de guerra com o seu mundo espiritual constante. E por isso vivem oprimidos espiritualmente, com muito medo, com muita tristeza e uma melancolia profunda no coração. E essa melancolia leva aquele povo a buscar alegria na bebida, na bebedeira coletiva. E as bebedeiras coletivas, que são muito comuns, resultam quase sempre em agressão contra mulheres, em abuso contra crianças, em brigas, pancadarias, muitas vezes em homicídio e suicídio. Vimos a semente do Evangelho cair no coração daquele povo, pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo, sendo transformadas pelo Espírito Santo, famílias sendo resgatadas daquele mundo de tristeza e de melancolia, e uma igreja nascer, vocacionados serem levantados, e líderes serem empossados e ordenados para a glória do nome do Senhor. Nós vimos o propósito de Deus para com os povos se materializando diante dos nossos olhos entre os nossos amigos Yirupidé. Privilégio que eu não trocaria por nada nesta vida. Que propósito é esse? Esse propósito de Deus para os povos começa a ser expressado de maneira mais clara em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz Walter Kaiser, que é a grande comissão do Antigo Testamento, onde o Senhor chama Abraão, e aqui inicia a aliança de Deus com Abraão. Eu penso na teologia bíblica de missão, em um enredo bíblico, uma narrativa bíblica
estruturada em 3 alicerces principais. O primeiro alicerce é o alicerce da doutrina da eleição. Missão faz sentido quando entendemos que Deus elegeu pessoas para a salvação. O segundo alicerce é o alicerce da aliança, a teologia bíblica da aliança, que mostra a estratégia que Deus escolheu para atrair a si aqueles que Ele mesmo elegeu. E o terceiro fundamento é a teologia da adoração, que mostra o propósito da missão. Nós pregamos o Evangelho para os povos não alcançados, não é simplesmente para pessoas terem uma vida melhor, famílias serem melhor estruturadas. Claro que isso acontece, mas o grande propósito é para que Deus seja adorado entre todos os povos, por aqueles que Ele mesmo amou e elegeu. E o capítulo 12 é o início da aliança de Deus com Abraão. Essa aliança fica mais clara nos capítulos 15 e 17, mas tem início no capítulo 12. Quando o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Nessa aliança que Deus começa a travar, a realizar com Abraão, Ele faz promessas. E dentre essas promessas, Ele revela o seu propósito para com os povos. O propósito de que em todas as famílias da terra, pessoas sejam abençoadas. E quando nós desenvolvemos o estudo bíblico, a teologia bíblica da missão, à luz da teologia da aliança, fica evidente que essas famílias da terra não eram exatamente famílias nucleares, mas nações, povos. O propósito de Deus revelado aqui para Abraão, e esse propósito, ele discorre de Gênesis a Apocalipse, no texto sagrado, é o propósito eterno de Deus de ser adorado por pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Quando Deus faz aliança com Israel através de Moisés, lá em Êxodo 19, esse propósito novamente fica evidenciado, versículos 5 e 6. Vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quando Deus se aliança com Davi, novamente esse propósito fica explícito, especialmente no momento que Davi leva a Arca da Aliança para Jerusalém, e ele compõe aquele hino que se torna um hino do Saltério, do Salmo 96, mas lá em 1 Crônica 16, 24, ele diz: cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O profeta Isaías entende esse propósito de Deus, e ele, profetizando acerca da vinda do Messias, ele diz: escutem terras do mar, e vocês povos de longe, farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. E confins da terra, no Antigo Testamento, é a ideia dos povos distantes. A ideia de Israel como o povo que está no centro da terra e os demais estão nos confins da terra, os povos distantes. Propósito de Deus de ser adorado entre todos os povos da terra. Jeremias não apenas entendeu isso, mas ele foi um profeta de Deus que levou a mensagem de Deus a vários povos. Os capítulos 46 a 51 do seu livro mostra Jeremias levando a mensagem de Deus para os egípcios, para os filisteus, para os moabitas, para os amonitas, para os edonitas, para os sírios, árabes, elamitas e babilônios. Ezequiel, da mesma forma, capítulos 25 a 32, Ezequiel como profeta levando a mensagem de Deus para os amonitas, para os moabitas, para os edomitas, para os filisteus, para os moradores de Tiro, de Sidom e aos egípcios. Vemos Daniel como mensageiro de Deus para os babilônios e Jonas como mensageiro de Deus para os assírios de Nínive. O profeta Sofonias é usado por Deus para dizer, lá no capítulo 2:11, e todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Zacarias, da mesma forma, diz: ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra.
E por fim, Malaquias encerra, fecha o cano veterotestamentário dizendo: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Deus tem um propósito eterno no seu coração, de ser adorado por aqueles que Ele mesmo amou e elegeu para a salvação entre todos os povos da terra. Jesus deixa isso muito claro, em vários lugares. Mateus 24:14, Ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, lá em Atos 2, diz que naquele dia tinha pessoas em Jerusalém, vinda de todas as nações da terra. Paulo, no livro de Atos também, capítulo 13, ele interpreta Isaías, dizendo que aquele Messias, que seria a luz para os gentios, é Jesus, que é a luz para todos os povos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8, ele interpreta Gênesis 12, dizendo que através de Abraão seriam abençoados, e aí ele não fala famílias, todos os povos. E quando chegamos em Apocalipse 5, 9, 7, 9, em outros textos, nós vemos aquele desfecho fantástico da história, quando diante do trono do Cordeiro tem uma multidão que ninguém pode contar, e o texto diz que essa multidão é formada por pessoas que vêm de todas as tribos, línguas, povos e nações, e essa multidão está junto diante do Cordeiro, o adorando. Deus tem um propósito eterno no seu coração. Esse propósito é ser adorado por pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. As Escrituras Sagradas nos mostram também a estratégia que Deus escolheu, dentro da teologia da aliança, para alcançar esse propósito. Gênesis capítulo 12, o Senhor diz então que em você, em Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Se você folhear a sua Bíblia no capítulo 18, de Gênesis, versículo 18, diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Lá em 12 fala famílias, aqui fala de nações. Capítulo 22, versículo 18 também diz: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. No capítulo 12, no capítulo 16, 18, fala de, através de Abraão, Deus abençoando os povos, as nações da terra. Aqui no capítulo 22 fala de, através da descendência de Abraão, Deus abençoando as nações da terra. Se formos no capítulo 28, e versículo 14, lá diz assim, falando agora para Jacó, mas Jacó na pessoa de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor diz assim: em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus é ser adorado por pessoas de todos os povos. A estratégia que Deus elegeu, escolheu para alcançar esse propósito é usar a igreja. É usar a igreja através da pregação da sua palavra. Porque Paulo diz aos Romanos que é através da pregação que a fé vem no nosso coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Deus poderia simplesmente se revelar numa visão, apresentar-se para os seus eleitos em sonhos, e com a voz de trovão dizer: meu filho, você é escolhido, venha para mim. Mas ele, até que às vezes ele faz assim, mas não é o padrão. Ele determinou que seria através da pregação da sua palavra. E Deus poderia enviar os seus exércitos de anjos, arcanjos, serafins e querubins para ir até os povos da terra e levar a sua mensagem, mas ele não quis fazer assim. Ele determinou que seria através de Abraão e da sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Paulo responde em Gálatas 3:7, porque os da fé é que são filhos de Abraão, você e eu, nós somos os descendentes de Abraão. Portanto, Deus determinou que alcançaria o seu propósito de ser adorado entre todos os povos da terra através de você e de mim, através da sua igreja, do seu povo, Israel do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento e do nosso tempo. Interessante que quando a gente olha a história de Abraão, percebemos que Abraão entendeu esse propósito e essa incumbência recebida por Deus. Gênesis capítulo 13, Abraão testemunha acerca de Deus para os cananeus. Gênesis capítulo 21, ele fala de Deus para os filisteus. Gênesis capítulo 23, ele é testemunha para os heteus. Abraão cumpriu a sua missão, a sua incumbência,
de ser testemunha de Deus para os povos daquela época. Agora é a nossa vez. Nós somos as pessoas que receberam a responsabilidade e o privilégio de testemunhar de Deus, levar o conhecimento de Deus para aqueles que ainda não ouviram. O apóstolo Paulo entendeu esse propósito e essa estratégia. E ele elegeu para si, dentro dessa estratégia de Deus, uma prioridade. Romanos capítulo 10, Paulo fala da sua prioridade ministerial. Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Paulo tinha uma prioridade clara no seu coração: aqueles que ainda não tinham ouvido acerca do Evangelho. No capítulo 15 de Romanos fica ainda mais claro quando ele diz: assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerces alheios. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a seu respeito dele o entenderão. A prioridade de Paulo, sabendo que Deus tem eleitos entre todos os povos da terra, ele tem uma prioridade: aqueles que nada ou pouco ouviram acerca de Jesus Cristo. Eu penso que essa também deve ser a nossa prioridade, e aqui nós temos alguns elementos e dados desafiadores. A primeira informação é, na verdade, uma bênção. Deus, ele tem levantado, tem despertado pessoas em várias partes do mundo e em várias denominações para cumprir o seu propósito e ser usados por ele nessa sua estratégia. Dentre muitas igrejas, em muitos lugares, acontece no nosso meio presbiteriano. Nós vivemos um momento de despertamento, avivamento missionário na igreja presbiteriana do Brasil. Louvado seja Deus por isso. Um crescimento exponencial nos últimos 20 anos de vocacionados e missionários enviados para o campo. Essa é uma grande bênção. Depois de 15 anos na Amazônia, minha esposa e eu mudamos para São Paulo para assumir a coordenação de projetos da PMT. 258 missionários responsáveis por 154 projetos em 42 países nesse momento, e cerca de outros 150 candidatos se preparando para os campos missionários. Uma grande bênção. Uma grande bênção. Dentro dessa grande bênção, há, entretanto, um detalhe. Da Força Missionária Presbiteriana, não mais que 35% está entre aqueles menos evangelizados. Vou repetir. Da Força Missionária Presbiteriana, não mais que 35% está entre os menos evangelizados. Cerca de 65% está em lugares carentes, importantes, necessários de pregar o Evangelho, mas com amplo acesso ao Evangelho. Amplo acesso ao Evangelho. O nosso envolvimento com povos não alcançados é tímido, enquanto presbiterianos, é tímido. A maioria absoluta dos nossos missionários, não apenas da PMT, estou falando de presbiterianos de modo geral, estão focados em importantes ministérios de missão urbana, em centros urbanos em várias partes do mundo. Porém, o nosso envolvimento com os povos não alcançados é pífio. Um percentual ínfimo da nossa força missionária presbiteriana está entre povos não alcançados. E aqui temos um desafio dos povos não alcançados, porque eles são não apenas os menos evangelizados, mas são também aqueles que têm o menor acesso ao Evangelho. Entre os que têm amplo acesso e os que têm menos acesso, meu entendimento é que nós precisamos priorizar aqueles que têm menos acesso ao Evangelho. Deixe-me apresentar para vocês aqui 5 grandes blocos, não são os únicos, mas os 5 grandes blocos dos menos evangelizados do mundo, e que são aqueles que têm o menor acesso ao Evangelho. A boa notícia é que Deus está fazendo coisas lindas entre eles. Deus está se movimentando em direção aos menos evangelizados.
Nas Américas, América Latina, nós temos o bloco dos ameríndios, os povos de cosmovisão xamânica. 179 povos ameríndios classificados ainda como não alcançados. Significa menos de 2% de crentes ou a inexistência de uma igreja entre eles. Desses 179, 164 estão no Brasil. Era 165, louvado seja Deus que os de Rupidé não são mais. Não estão mais nessa lista. Desses 164, 99 são não engajados. Significa, não tem uma igreja entre eles e nenhum projeto missionário direcionado a eles no presente momento. Pesquisa recente da AMTB. Eu acho que não está funcionando aqui. Passa para mim, por favor. Beleza. Opa. Segundo bloco, um bloco árabe. Não consigo ler daqui, mas vocês estão lendo atrás de mim, né? Bloco árabe, norte da África, Oriente Médio, Península Arábica. Nesse estreito, nessa região, restam no mínimo 400 povos, alguns falam de 450, mas jogando por baixo, pelo menos 400 povos de cosmovisão islâmica ainda não alcançados pelo Evangelho. E se o bloco ameríndio são os grupos minoritários, alguns povos de 1.000 pessoas apenas, outros com 500 pessoas, lá nos árabes são povos majoritários, somando cerca de 400 milhões de pessoas. Somente os beduínos, os tuaregues e os berberes são povos com milhões de pessoas espalhados em vários países. O bloco indiano, não apenas da Índia, mas a região da Índia, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, naquela região está a maior concentração de povos não alcançados do mundo, de cosmovisão hinduísta ou islâmica. A Índia é bem evangelizada no sul e no nordeste, mas o centro e norte da Índia, com aquela aproximação com o Paquistão, está onde está a maior concentração de povos não alcançados do mundo. Temos também o bloco tibetano, eu acho que pifou aqui. Região do Tibete, não apenas no Tibete em si, mas a sua região. Os blocos ali, o bloco de grupos com cosmovisão budista, Sepal, Butão, parte da China. Cerca de 50 povos, mais 5 milhões de pessoas, povos enormes, que vivem nas grandes altitudes, com a temperatura muito baixa. É a região de maior desafio geográfico para a gente. Muitos de nós não conseguiria sobreviver ali, naquelas montanhas tão altas, mas lá estão 50 povos budistas ainda não alcançados pelo Evangelho. Passa, por favor. E o último bloco, o bloco dos caucasianos. E esse está na Europa, norte da Geórgia e sudoeste da Rússia. 55 povos recentemente pesquisados. Recentemente, mais de 8 milhões de pessoas. 55 povos não alcançados naquela região. 16 deles estão na Geórgia, onde nós teríamos visto acesso fácil ao país. E eu poderia citar mais alguns, como a região dos Balcãs, onde não são povos, mas são 12 países minimamente evangelizados. Eu creio que como força missionária presbiteriana e como jovens presbiterianos, nós deveríamos olhar para esse segmento de forma prioritária em nosso coração, nas nossas orações, nas nossas intercessões, no nosso investimento financeiro. E quem sabe Deus há de levantar entre nós aqui desse templo, ou alguém que está em casa nos assistindo, jovens que terão coragem de se levantar e dizer: eu irei, porque Deus está indo. Entre os ameríndios, igrejas têm nascido, no norte da África, igrejas têm nascido, inclusive no Oriente Médio, famílias têm se convertido de maneira secreta, oculta. Na Índia, igrejas têm se levantado. Na região do Tibete, no mais alto daquelas montanhas, pessoas têm se convertido a Cristo. E as portas estão abertas para o Cáucaso. O Senhor está se movimentando em direção aos menos evangelizados. Nós somos chamados a nos movimentar com o Senhor, seguindo o Senhor naquilo que Ele está fazendo. Deixe-me contar a história de mais um jovem para você. Quando nós estávamos lá entre os de Rupidé, evangelizando aquele povo não alcançado, sem nenhuma noção acerca de Jesus. Começamos em 2006. 2011, ainda não tinha nenhum convertido naquelas aldeias. Até que no final de 2011,
uma bebedeira coletiva daquelas bem características, com muita briga, pancadaria, pessoas feridas, uma casa queimada, a aldeia se rachou, dividiu, um grupo foi embora para evitar morte. Eu estava lá sozinho naquele dia, presenciando aquela cena, fechado na minha palhoça, porque quando embriagados ficavam perigosos, e meio frustrado, porque já eram 6 anos ali, sem ver resultado, alguém se entregando a Cristo, quando então, finalmente, um jovem de 17 anos me procurou no outro dia. Ele disse: pastor, eu estou com muita vergonha, eu estou muito triste, porque ontem naquela briga, o senhor viu aquela briga? A aldeia tão pequena como aquela, impossível não ver um negócio tão triste. Ele disse: claro, eu vi. Pois é, naquela briga eu bati no meu tio velho, como eles dizem, meu tio velho. Um tio mais velho que o pai, viúvo, que morava com o pai. Ele, 17 anos, embriagado, bateu fisicamente, agrediu o seu tio. E aquilo mexeu tanto no seu coração, ele já vinha sendo evangelizado e ouvindo o evangelho, que ele não se conteve mais e se entregou a Cristo. Foi um dos dias mais alegres para mim. A primeira conversão entre aquele povo. E ele se entregou a Cristo, passou a ser discipulado, era aluno da escola que tínhamos aberto alguns anos atrás, era aluno da primeira turma que concluiu o ensino fundamental, e fez processo seletivo, passou para fazer o ensino médio no Instituto Federal da Amazônia, perto da cidade, internato, um bom ensino médio. Foi ele e o irmão, e ele desenvolveu muito bem o português, aprendeu, muito inteligente, foi o primeiro do povo a sair da aldeia para estudar e dominar o português, os códigos dos não indígenas, dos brancos, da sociedade externa. E ele passou 3 anos ali estudando, e a gente discipulando, ensinando a Bíblia, viajando. Ele ia comigo para as aldeias, acompanhando o trabalho. E quando ele estava terminando então o ensino médio, um pesquisador, inclusive aqui de São Paulo, que estava naquela região fazendo uma pesquisa de doutorado, ficou sabendo, conheceu aquele rapaz, era radicalmente contra a evangelização de indígenas, e ele tentou dissuadir aquele menino de continuar seguindo a Jesus. Não conseguiu. Não conseguiu. Com toda a influência de pesquisador, antropólogo, fazendo um doutorado, não conseguiu dissuadir um jovem indígena de desistir de Jesus. E não conseguindo persuadir, então, terminava o ensino médio, ele conseguiu uma bolsa para aquele rapaz estudar medicina em Cuba. Ele tentou convencê-lo a não voltar para a aldeia, mas ir para Cuba ser médico, o que seria um negócio estrondoso, seria o primeiro indígena lá do interior da Amazônia a ter o título de médico. E ele ficou mexido com aquilo. E buscou o conselho, eu, de forma alguma, quis dissuadi-lo de ser médico. Eu apenas sugeri que ele orasse. Você é crente, ore, peça a direção de Deus, Deus há de falar no seu coração. E depois de um tempo orando, ele voltou para mim e disse: pastor, já tomei uma decisão. Eu entendi que o meu povo precisa mais do evangelho do que da saúde. E que eu vou ser mais útil para eles como pregador do evangelho do que como médico. E ele me disse: pastor, eu não quero, já falei com o pesquisador que eu não quero. E eu vim falar com o senhor que eu quero fazer teologia. Eu quero estudar mais a Bíblia para eu pregar o evangelho para o meu povo. E assim ele abriu mão de uma bolsa de medicina em Cuba e foi para um instituto bíblico naquela mesma cidade. Ficou mais 3 anos, ele estudava de manhã e tarde e noite, traduzia a Bíblia comigo para a sua própria língua. Depois de 3 anos, houve lá um movimento de vestibular para indígenas, ele foi colocado no pacote para fazer um vestibular, ele estava terminando o Instituto Bíblico, para testar o seu conhecimento, e ele fez um vestibular para a Universidade Estadual do Amazonas, e o menino passou em primeira chamada, para o curso de arqueologia. Novamente me balançou o coração dele. Ele gosta muito de estudar, de ler. Ele pensou: pastor, eu estou pensando em não voltar para a aldeia, eu estou pensando em ir para a faculdade. Que Deus te abençoe. Se você for, tem o meu apoio. Mas ele orando, depois de um tempo, ele voltou e disse: pastor, eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia. Se eu for para a faculdade, depois eu vou voltar para a aldeia só daqui uns 5 anos. Meu povo precisa do evangelho com urgência, pastor. Não dá para esperar 5 anos. Eu estou terminando o seminário, eu quero voltar para a aldeia. Abriu mão de uma segunda faculdade, tendo passado no vestibular. Voltou para a aldeia. E ali a igreja estava nascendo. Ele foi treinado, capacitado para estar à frente da aldeia. Se casou, a sua esposa agora está grávida do primeiro filho. E no mês de novembro, na nossa despedida, depois de 15 anos entre eles, eu tive o privilégio de impor as mãos sobre aquele rapaz e consagrá-lo presbítero da igreja.
Ele mais um presbítero e um diácono, é o pastor da igreja, está à frente da igreja, ali hoje, chama Márcio Iurrupidé. Porque ele entendeu que o seu povo precisava mais do evangelho do que de saúde. Porque ele entendeu que ele seria mais útil no seu povo como pregador do evangelho do que como médico. De que pregar o evangelho era mais urgente do que fazer uma faculdade. E eu quero encerrar contando a história de um terceiro jovem. O nome desse é Jair Batista. Eu falei no início que quando a minha mãe entendeu o evangelho, ela não tinha um pastor, uma igreja, apareceu um jovem seminarista. E esse jovem seminarista apareceu meio do nada e discipulou minha mãe e minha família. Era esse rapaz, Jair Batista. Eu era criança quando ele foi discipular a minha mãe. Eu não lembrava de muita coisa, como aconteceu, só lembrava dele. Cresci a ouvir falando, nosso pai na fé. Minha mãe chamava ele de irmão Jair, porque ele não era pastor, ele era um seminarista. E a imagem que eu tinha do meu pai na fé era de um jovem com um sorriso nos lábios, muito carinhoso, e que um bigodinho fino, franzino, era a imagem que eu tinha. Ele ficou uns 3 anos discipulando a minha família, enquanto fazia o Instituto Bíblico, e depois ele foi embora, eu nunca mais o vi. Até 2018. 2018 eu vim aqui em São Paulo lecionar no curso da PMT, recebo uma ligação no meu celular, era um tal de Jair Batista. E ele falou, olha, eu estive em Minas, encontrei a sua irmã falou que você é pastor, missionário, está aqui em São Paulo, eu queria te encontrar, eu sou pastor, vem pregar na minha igreja. Eu fui pregar na igreja dele, aqui na Zona Norte, eu acho, em algum lugar, nem sei onde. E eu fui lá e eu revi o meu pai na fé depois de 34 anos. E aí, pela primeira vez, eu ouvi a história da evangelização da minha família, não na ótica da minha mãe e das minhas irmãs, mas na ótica do meu pai na fé. E eu soube dos detalhes que eu jamais tinha pensado. Ele se preparava para ser padre, e foi na seleção de seminaristas da Igreja Católica, e ali uma meditação na palavra de Deus que um bispo fez, tocou no coração dele. Ele saiu da Igreja Católica, entrou numa igreja evangélica e se converteu. Como se preparava para ser padre, de imediato foi para o Instituto Bíblico, fundado por uma missão escocesa, lá no interior de Minas Gerais. Naquele instituto ele estudava 3 dias por semana, e em 3 dias ele tinha que se dedicar a um trabalho evangelístico. Foi designado para dar assistência a um ponto de pregação numa cidadezinha que ficava a 50 quilômetros de onde ele morava. Estrada de terra, ele ia em caminhão de leite, carroceria de caminhão de leite. Naquela época, os caminhões que buscavam leite nas fazendas. Ele ia nesse caminhão até a cidadezinha mais interior de onde ele morava. Ouro Verde, Minas, o nome daquela cidade. E quando ele chegou ali, ele descobriu que tinha muitas fazendas em volta, que não tinha nenhum crente, não tinha nenhuma igreja. E ele resolveu então não ficar na cidadezinha apenas e evangelizar também a cidade. Pegou um cavalo e saiu andando pelas aquelas fazendas. E foi quando ele encontrou a minha mãe. Primeira viagem que ele fez a cavalo, e a única segundo ele, porque ficou todo detonado. Não sabia andar a cavalo. E ele encontrou a minha mãe, então resolveu discipular a minha mãe e minha família, e não mais a cavalo. A missão escocesa lhe deu uma bicicleta. 17 quilômetros daquela cidadezinha até a fazenda onde eu nasci, ele ia a cada 15 dias de bicicleta. Depois, tinha época que estava chovendo, a estrada de barro, não dava para ir de bicicleta, ele ia a pé. Andava 50 quilômetros em caminhão de leite, mais 17 quilômetros a pé, para discipular a minha mãe e as minhas irmãs. Eu era menino nessa época, de 5, 6 anos de idade. Mas o que mais me chamou a atenção, sabe o que foi? Que na conversa vai, conversa vem, eu percebi que ele tinha pouca idade a mais do que eu. E eu achava assim, meu pai na fé seria um senhor de 60, 70 anos, né? Eu perguntei, peraí, mas naquela época você tinha quantos anos? Ele disse, 17. 17. O meu pai na fé, o avô na fé do povo Iurrupidé, foi um menino, um jovem, adolescente quase, de 17 anos. Que se colocou nas mãos de Deus e foi usado por Deus para atrair a ele aqueles que o próprio Deus havia escolhido e elegido para a salvação e para a obra. Você entende o que eu estou falando? Você que é jovem, que tem uma longa vida pela frente, que tem saúde, Deus tem te dado saúde. Você que também não tem uma saúde muito boa, Deus tem preservado a sua vida, Deus tem te dado oportunidades.
Você tem tanta oportunidade na vida. Você tem um caminho tão lindo pela frente. Mas se o Senhor falar ao seu coração, eu te quero na minha obra, não endureça o seu coração. Se entrega por completo. Reveja os seus valores em relação àqueles menos evangelizados e que têm menos acesso ao Evangelho. Porque Deus escolheu entre eles pessoas para serem salvas e se tornarem seus adoradores. E Deus determinou que essas pessoas serão atraídas a Ele através da pregação da palavra. E determinou que a pregação da palavra seria levada adiante por você e por mim. Você pode se envolver com a obra missionária de diferentes formas. Você pode orar, pode interceder, pode apoiar o missionário. Mas a palavra que eu deixo para você que está aqui, que me assiste em casa nessa noite, avalie a possibilidade de você dedicar a sua vida ao alcance daqueles que não foram alcançados pelo Evangelho. Porque não haverá nenhum privilégio nessa terra que você possa comparar a este privilégio de servir ao Senhor junto àqueles que Ele mesmo amou e que escolheu para serem seus adoradores entre os povos mais diferentes e dispersos nessa terra. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração, e se o Espírito Santo falar ao seu coração, não o endureça. Entregue-se ao trabalho do Senhor. Gostaria de orar. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra santa, poderosa, viva, eficaz, que alcança as áreas mais escondidas e profundas do nosso coração, e que mesmo quando temos resistência, a sua palavra é poderosa para derrubar as nossas resistências. E quando temos medo, a sua palavra é poderosa para nos encorajar. E quando estamos inseguros, a sua palavra é poderosa para nos dar segurança, porque não depende de nós, mas do Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento que paramos para pensar acerca do seu reino, dos valores do reino e dos valores do reino em relação àqueles que ainda não foram alcançados por Cristo, pela sua graça, pelo seu amor. Ó Deus, que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração e nos convença do privilégio que é servir o Senhor entre aqueles que nada ou pouco ouviram acerca do Evangelho. Que o Senhor levante jovens, que o Senhor levante rapazes, moças, mesmo com as suas fragilidades, com as suas inseguranças, com as suas limitações, que o Senhor os levante com disposição no coração de te servir para a glória do seu nome. Amém.